Olá pessoal, tudo bem? Então, deixa eu já de cara aqui compartilhar a tela com vocês. Então, pessoal, essa aqui é mais uma aula de dúvidas, né? A gente fazendo um retrospecto aqui. Vocês têm, né? Só para vocês se situarem, né? Vocês têm essa aba aqui, ó, o Estude aqui, né? Com as aulas aí, ó, tem do módulo 1, módulo 2, né? Todas as web-aulas aí dos professores aí do Senai, da unidade. É, aqui é onde vocês acessam aí para fazer a avaliação, né? São duas avaliações no estilo formulário. E aqui, ó, nessa aba biblioteca, que vai ficar essa aula de dúvidas, viu? Ou seja, ela é uma aula a parte a mais, aproveitando, né, que é uma web aula, né, é, né, em concomitante com o comparecimento aí do aluno. Então, essa web aula vai ficar aqui, diferente dos outros materiais, né, dos outros vídeos que são previamente gravados para vocês assistirem, né, e fazer esse componente aqui. Ela vai ficar nessa parte de biblioteca, tá bom? E o outro é o normal, que você já, provavelmente, você já devem estar acessando. Lembrando que essa disciplina, ela iniciou... Desculpa, gente. Desculpa, esse curso de capacitação, né? Segundo os ditames aqui da própria NR10, né? Ela iniciou no dia 25 e vai finalizar. Eu não sei se vocês ainda fizeram a parte prática, né? Lá com o professor Josaldo, salvo engano, acho que é o professor Josaldo mesmo. Então, não, ainda vai ser dia 6 aqui, ó. Dia 6 lá com o professor Josaldo. Então, pessoal, assim, essa é uma aula de dúvidas, aí já prevendo, né, que às vezes o aluno ele não pode comparecer nesse horário. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns comentários, né, sobre a resolução da atividade, né, das duas atividades, tá bom? Deixa eu já ir lá para avaliações. Mas antes disso, né, só para a gente fazer um retrospecto aqui, ó. Então, essa aqui, ó, pessoal, lá do módulo 1, ó, conceitos essenciais aqui, né? Então, só para refrescar a memória aqui, né, embora tá aqui falando Ministério do Trabalho e Previdência, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele atualmente, né, não é mais ministério, né? Assim, mas não fiquem chocados, às vezes, por vocês não saberem disso, porque eu conheço muitos engenheiros, né? Eu sou engenheiro, não só engenheiro eletricista, mas engenheiro de segurança do trabalho, e eu conheço alguns aí que estão fora do mercado e que simplesmente não sabem, né, das últimas atualizações das normas do trabalho, bem como, né, como se diz, o Ministério do Trabalho, ele desceu de cargo, né, ele virou uma secretária especial, atualmente, né, ele é uma subpasta do Ministério da Economia, né, até segunda ordem, porém ele ainda mantém os poderes, né, os poderes do Ministério do Trabalho. É, é clássica aqui, ó. Eu sei, né, que assim por experiência própria que esse curso de segurança em eletricidade, né, se a gente for olhar bem aqui, ó, eu tomei o cuidado de baixar a última versão agora há pouco antes de iniciar essa web aula de dúvidas, justamente para eu não, né, não cometer nenhum erro, né? Então, né, como bem a gente sabe, nós temos os dois cursos básicos, né, nessa parte aqui do anexo 3 de treinamento, são, que são 15, isso,
15 tópicos, né? Quando você faz o NR10, o básico. Quando você faz a reciclagem, você faz, assim, pelo menos na experiência que eu tenho do mercado, o pessoal, muitas empresas aí, inclusive a concessionária local, ela faz esse curso, a reciclagem, né? Em 24 horas. Algumas empresas aí, a antiga concessionária, pelo menos quando eu participava dos treinamentos, o curso era de 20 horas. E já fazendo spoiler aí para uma possível pergunta, eu nem sei o teor de todas as perguntas aqui, né? É, a reciclagem, não existe um item aqui, se a gente for olhar nessas 18 páginas aqui, né? Com exceção dos anexos, não existe um item falando, ó, a reciclagem ela vai durar, né, as 40 horas. Ela pode simplesmente, ela pode durar de 1 hora até as 40 horas. É um exemplo que ela poderia, né, durar, vamos supor, 1 hora. Vamos supor que a gente tem, né, os detectores de tensão, tem detector de baixa tensão, que ele é parecido com uma caneta dessa daqui, né? E aí você, né, chegando, tem os detector, né, que você chegando próximo a um cabo, ele mostra que esse cabo está energizado. Ele tem um range, geralmente, é de 90 volts, né? Então, ele mostrando se o cabo ele está energizado, independente se tem corrente ou não, ele emana campo eletromagnético. Então, se chegando próximo, ele já mostra que está energizado, né? Esse modelo que eu estou falando, ele é para baixa tensão. E tem além de detector de tensão, tem um detector de fase, que muita gente chama da caneta de sequência de fase. Daí, ele além de acender a luz mostrando que está energizado, ele acende a luz, né, segundo o código RGB, né, o vermelho, o verde e o azul, falando qual é a fase. Além dele dizer que está energizado, ele ainda fala, ó, é a fase A, se for na cor vermelha, a fase B, se for na cor verde, a fase C, se for a cor azul. Então, ele fala que está energizado, em tensão, né, alternada, e ele ainda fala a fase. Existem os detectores de tensão, né, que eles são projetados para a rede lá de média tensão, né? Tanto o eletricista de distribuição pode utilizar para média e para baixa tensão aí. Então, esses tópicos aqui, né, vamos supor que criaram um óculos detector de tensão, né? É igual eu expliquei aqui, o básico é a caneta, né, ou aquela caixa que você monta na, na vara de manobra universal, né, seja a telescópica ou até aquela com vários segmentos, né? Aí inventaram um óculos, né? Como que esse óculos funciona? Não sei. Então, o pessoal vai chamar, né, os eletricistas, quem for da organização, né? Os eletricistas, eletrotécnico, engenheiro da área, né? Da área da elétrica, e vai dar um treinamento, vai dar uma reciclagem. Só que essa reciclagem é proporcional, né, ao que gerou. O que que gerou? Foi um acidente? Não, que é um dos primeiros itens. Foi um afastamento, por mais de 90 dias? Não foi. Foi o terceiro item, que é o quê? Mudança de processos, novos equipamentos, novas abordagens que existem, né, no tocante à NR10, né, segurança e instalações, né, elétricas aí. Então, assim, não há necessidade de você levar 40 horas fazendo o treinamento para utilizar esse equipamento, né? Então, ele vai ter por volta de um, eu tô chutando, né? Então, acabei de inventar, né, o óculos detector de tensão, que aí no treinamento vai mostrar que você vai pôr, né, por exemplo, você vai pôr esse óculos e aí ligando ele, igual aquele Google, aquele óculos lá da Google, você vai ver em realidade aumentada os circuitos, né, o campo eletromagnético. Então, o pessoal lá da segurança do trabalho vai chamar vocês, vai fazer o agendamento do treinamento. Em 1 hora, mais ou menos, né, ele faz esse treinamento. Então,
não há nenhum item aqui nessas 18 páginas, né, que fala, o tempo de uma reciclagem, né, que o pessoal chama ou reciclagem, ou aperfeiçoamento, né, ou upgrade também, eu já vi esse termo utilizado em algumas construtoras aí. Então, ele vai levar até 40 horas. Mas como é simplesmente mostrar um novo equipamento, que ele entra no hall de equipamentos, né, que te ajudam a proteger, né, seja ele na forma de EPI ou simplesmente um equipamento que ajuda você a fazer uma inspeção por ensaio, né? Existe a inspeção visual e a inspeção por ensaio, para você saber se aquele circuito, dada aquela tensão, né, seja baixa tensão ou média tensão, está energizado. Então, normalmente, se houvesse um tempo padrão, ele estaria nesse anexo 3. Então, o curso basicão do NR10 é 40 horas, são 15 itens, e o curso, o basicão, o de CEP, né, a primeira vez que você faz, é também 40 horas e são 18 itens aqui. Basicamente são os mesmos, não só do NR10 como do CEP, a reciclagem do NR10 e a reciclagem do CEP. Porém, no CEP você adentra, né, as particularidades, né, do pessoal que você está treinando, né? Se, por exemplo, se eu estou dando treinamento para eletricista de distribuição, esses itens aqui, ó, riscos típicos, técnicas de análise de risco, tá vendo que está com asterisco aqui? Ele vai ser proporcional à área em que eu estou dando treinamento. Se é para eletricista de distribuição, eu abordo um aspecto do trabalho, né, dele, né? Se for do de linha viva, também. Se for para eletrotécnicos, né? Então eu busco, por exemplo, um chefe de equipe, né? Eu busco dar essa reciclagem proporcional aos conhecimentos dele, né? Que são conhecimentos, né, específicos aí né, que requerem uma atenção especial. Então, esse aqui é o link, né, das normas. Atualmente, esses dias eu vi que aumentou, ó, tem 38. Quando eu fiz a pós-graduação em engenharia de segurança, na época tinha 33. Então, olha só, foi em 2011, olha só o tanto de normas que apareceram depois, né? Então, nós temos atualmente 38. Já deixei pré-aberto aqui para a gente, como é só uma aula de dúvidas, né? Então, eu elenquei as dúvidas mais recorrentes e já deixei pronto para a gente, né, nessa uma hora, poder discutir sobre cada uma delas. Então, da NR10, peguei, ó, baixei o texto atual aqui, né, o mais atual, o atualizado aqui. Temos o manual de auxílio na interpretação. Esse manual, ele é bom, principalmente para quem é da área da elétrica, né, no início, porque, assim, vamos ser sinceros aqui, um treinamento em que você tem itens, né, por exemplo, aqui, igual no glossário, o glossário foi criado justamente para isso, né? Você vê aqui, ó, área classificada. Você pensa, é de comer ou passar no cabelo? Que tipo de área é essa? Então você vê aqui, ó, com potencial de ocorrência de atmosfera explosiva. Por exemplo, em um silo aí de grãos, né? Não só, né, pela existência ali dos grãos, mas também da dispersão, né, do pó que fica ali em um ambiente. Tem até uma experiência que quando eu estava fazendo engenharia elétrica lá no departamento lá de física, né? A gente estava fazendo física 2, e aí o professor, ele pegou uma caixa de sapato, pegou pó de giz, né? E colocou uma quantidade ali no pó de giz, fechou a caixa, balançou, ou seja, o pó de giz ele ficou disperso. E daí ele é um pequeno orifício, ele colocou na caixa, e daí ele jogou, né, ele riscou um fósforo e colocou lá nesse orifício. E aí a tampa dela se elevou, né, porque criou-se uma explosão. Então a área classificada é isso. Nós temos também o ponto de entrega, aí, barreiras. Essas barreiras elas podem simplesmente, né, ser um anteparo
para evitar que você entre em uma área com potencial aí de descarga elétrica ou de eletrocução, como também, né, no pessoal lá de linha viva, ela diminui a influência do campo eletromagnético que pode induzir tensão em outros circuitos. Então, assim, a primeira vez, né, eu costumo brincar, né, com os alunos, né, a primeira vez na televisão que você vê isso aqui e o professor ele começa a ler, fica assim muito maçante mesmo, é difícil. Você tem que estar com vontade, né, de estudar esse tópico aqui para você prestar atenção. Então, assim, eu fiz essa introdução, né, como é uma aula de dúvidas, já vamos aqui para as questões e quando for necessário aqui eu vou apresentar alguns tópicos, já deixei até aberto aqui, ó, a famosa 5 regras de ouro, né? Dependendo da concessionária aí, ela tem um mnemônico, né? Existe uma quantidade de letras ali que você memoriza para você pegar esses passos aqui, né? Então vamos lá. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante procedimentos apropriados. Então, se você lembrar lá das 5 regras de ouro, tem um mnemônico aqui, ó. É o mnemônico Dicas. Deixa eu pôr a edição aqui. Põe em vermelho aqui que fica mais fácil. Então, você tem que lembrar desse mnemônico aqui. É o Dicas. Em algumas outras concessionárias, o pessoal usam outras letras, mas é basicamente isso. Aí, primeiro você desliga e você tem que ter cuidado, ó, que o desligar ele é sinônimo, né, análogo ao seccionamento, né? É o ato de você abrir, né, ou fechar, né, dependendo do caso, né? Se o circuito está fechado, quando você secciona, você abre. Quando ele está aberto, você secciona, ele fecha. Então, é no sentido de desligar, ou seja, no sentido de abrir o circuito. Então, são sinônimos. Vocês têm que ter cuidado com essas pegadinhas aí. Deixa eu ver aqui, são cerca de 10. São 10 questões, isso mesmo. Então, ó, a gente fazendo aqui um breve recordar é viver aqui, ó, desligar, que é o seccionar, impedir. Esse impedir, como é o caso aqui, ó, desse folheto informativo, que é uma chave faca. Ah, como a chave faca não tem como a gente sacar a lâmina, o que que o pessoal faz? Eles colocam esse anteparo aqui, né? Esse anteparo aqui de plástico, que serve como uma barreira, né? E impede se alguém vier aqui com um pedaço de madeira aí, né? Às vezes tem uns loucos aí até com a mão, né? Ou seja, as pessoas inadvertidas, ou seja, adultos, por exemplo, que não são o BA1, né? Que o pessoal chama aí lá na NBR 5410, também tem na NBR 14039, né? Existe esse código lá, né? O BA1, né? Ele não pode, só o BA4, né, o eletricista, e o BA5, né, que são os eletrotécnicos, os tecnólogos em eletrotécnica e os engenheiros eletricistas. Então, esse impedimento aqui é simplesmente você colocar uma barreira na lâmina. Se fosse, por exemplo, uma chave fusível, aí a chave fusível, né, como ela tem o porta-elo fusível aqui, o cartucho, que o pessoal chama, né, o cartucho, você colocando, depois que você secciona, você abre com a ponteira. Você pode até usar aquela ponteira universal que tem um dispositivo anti-queda. Com essa ponteira, você retira o cartucho, assim impedindo também. Ou na chave faca, você impede colocando esse anteparo aqui, né, para evitar a lâmina fechar, né? Ou então você retira o cartucho se for uma chave fusível. Então, olha, dicas: desligar, impedir, constatar. Lembra que eu falei agora há pouco do detector de baixa tensão? Existe o detector, né, de média tensão, que ele também pode ser usado para baixa tensão na rede de distribuição, né? Então, esse aqui é por contato. Eles chamam de detector de tensão de chifre.
Aqui não dá para a gente ver, ó, mas ele tem uma espécie de um chifre aqui, ó. É literalmente nesse V dele aqui, ó, entra em contato. Ele é ideal para rede nua. Se fosse uma rede compacta, por exemplo, e utilizar um detector, né, de proximidade aqui, que ele não precisa estar em contato com o cabo energizado. Então, ó, terceiro mnemônico aqui, constatar. Aterrar, né, é o conjunto de aterramento temporário. E, e a sinalização. Essa sinalização, ó, se vocês forem observar aqui, a chave fusível aqui, né, ou chave faca, desculpa, a chave faca aqui, ó, o próprio ato de impedimento, ele serve como sinalização, né? Tem algo escrito aqui, se eu não me engano, acho que é desligamento, é uma coisa assim. Além dele ter uma cor chamativa, né, para mostrar e além de você colocar, né, homens trabalhando lá na rede, colocar aquela sinalização, né, mas tem pessoas, né, o BA1, como ele não tem conhecimento, então simplesmente ele ignora. Então, vocês estão, assim, é lógico que eu estou dando dicas aqui, eu não posso responder, né? Então, foquem, né, no desligar, impedir, às vezes o análogo aqui, o seccionamento, ó, por isso que nas alternativas tem esse seccionamento, aí, ó, desligar, impedir, ó, as três primeiras já tem isso aqui, ó, impedimento de reenergização, né? Se eu não me engano, lá na NR10, ele tá aqui, ó, 10 ponto, ó, 10.5, ó. Esse dicas aqui, ó. Então, você de posse aí da, da NR10, né, você tem todos os subsídios necessários para você poder fazer, né, responder esse questionário aqui, né? Então, esse passo a passo aqui disfarçado, né, nessas 6 alíneas, quando a gente fala alíneas, são essas letras aqui, ó, tá vendo? Ó, seccionamento, impedimento, já no material da concessionária local aqui, né, o pessoal colocou desligar, mas são sinônimos aí. Então, nessas três tem, na verdade, ó, os três primeiros itens, os 4 itens aqui, ó, tem desligamentos, ó, seccionamento, desligamento, se equivalem. Ó, aqui, ó, já o D você pode descartar, ó, constatação de ausência de tensão. Então, foca nesses três aqui, né? Então, ó, impedimento de reenergização, constatação, né? É, constatação de corrente, olha, constatação de ausência de tensão. Ó, toma cuidado, ó, isso aqui pode ser uma pegadinha aqui. Existe o detector de ausência de tensão, aí é uma confusão que o pessoal, geralmente quem não lida com a distribuição, né, não tem essa informação. Tem o de ausência de tensão, ele emite um sinal sonoro enquanto não tem tensão. Não é louco, né? Enquanto a gente tem detector de tensão que chegando próximo à rede energizada, ele emite um sinal sonoro e um LED, né, acende, tem outros que ele fica com o circuito ligado, né, emitindo, né, uma luz, um sinal sonoro enquanto está desligado. Aí na hora que liga, ele faz o contrário. Então tem que ter cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Aí, constatação da ausência de tensão, constatação da corrente. Olha, vocês têm que tomar cuidado. Não quer dizer que o fato de existir corrente, ele está dando a ideia aqui, né, por exemplo, você pode ter a tensão, porém você necessariamente não precisa ter corrente. Só vai haver corrente se eu ligar um circuito, né? Ou se eu pegar no cabo lá, né? É, desencapado e eu estar em contato com o sol. Aí vai aparecer uma corrente, que é a pior delas, né? A corrente de curto-circuito, né? Que a corrente vai tender ao infinito aí. Então, o fato, ele gera perigo por ele estar energizado. Agora, numa rede de distribuição, você pode ter certeza que tem corrente fluindo. Por quê? Porque você tem clientes residenciais, comerciais, industriais, principalmente em função
dos comerciais e industriais, a gente tem certeza que lá nos processos produtivos, nas gôndolas lá dos estabelecimentos comerciais, eles estão consumindo energia. E no residencial, a gente sabe, né, que existe um equipamento que faça chuva, faça sol, enquanto tem energia, ele está o que ligado, qualquer a geladeira aí, por exemplo. Então, certeza de corrente a gente tem. Isso aqui pode ser usado como um sinônimo. Instalação de aterramento temporário. Vamos ver o terceiro aqui. Instalação de aterramento também. Aí, proteção dos elementos energizados existentes. Isso existe também. Lembra? Ele tem um elemento a mais aqui, ó. A letra E. Então, como se diz, não posso mais nem falar nada aqui. Porque senão eu já vou dar a dica de qual a opção que vocês têm que assinar aqui. Então, vamos ver o próximo aqui, pessoal. Olha, considerando a NR10, né? O item alta tensão define. Pessoal, assim, antigamente, qualquer tensão acima, né, de 1000 volts em tensão alternada já configurava é, alta tensão, né? Hoje em dia, eles, é, eles fazem uma subdivisão, né? Você tem a média tensão, né, que é acima de 1000 até 34,5 kV, né? É a tensão realmente a efetiva que aparece lá. A de projeto é 36, por isso que a gente vê lá na norma de distribuição, né? A gente vê lá escrito lá o 13,8, aparece lá 15 kV. É que, na verdade, de projeto ele foi concebido para suportar os 15 kV. Porém, a tensão bifásica, né, que efetivamente aparece é o 13,8. Do mesmo jeito, né, o 36,2 kV seria, né, a tensão que ele suporta, que ele foi concebido para suportar. Porém, na verdade, né, a tensão bifásica que aparece lá é 34,5 kV. Então, de projeto é 36,2 e usual, né, o que efetivamente aparece é 34,5 kV. Do mesmo jeito, né, a gente chama 13,8, que é a tensão bifásica que aparece lá. Porém, ele foi projetado para 15 kV, tanto que quando você vai comprar um transformador, né, para a rede 13,8, você compra um de 15 kV aí. Então, dica aqui, ó, você vem, a gente está na página 5, ó, venha no glossário aqui, ó. Aí, ó, alta tensão, ó, já apareceu aqui, ó, só vocês parar o vídeo aí que já vai conseguir responder. Vai superior a 1000 volts em corrente alternada ou a 1500 volts em corrente contínua, né? Lembrando, sim, isso aqui não está errado, pessoal. Porém, né, depois, eu não me lembro em que época foi, eles fizeram essa subdivisão, mas qualquer tensão acima que você já pode considerar em alta tensão. Alguns projetos, até deixei um aberto aqui, que eu já sabia que a gente ia ter essa aula de dúvidas aqui, ó. Ó, pra vocês verem a confusão, eu peguei um projeto real aqui, ó. Em algumas, esse aqui, ó, por exemplo, é a identificação, né, o ID do poste. Aqui é o tamanho do poste, né, considerando também o engastamento. Aqui é a configuração e mostrando que esse poste de seção circular, ele tem a parte, ó, olha aqui, ó, tá escrito AT. E na parte baixa tensão tá escrito BT. Do mesmo jeito, assim, há muitos projetos que eu encontro aqui da Equatorial, tá desse jeito. Outros estão, deixa eu ver se eu modifiquei aqui algum. Eu tinha modificado aqui, mas acho que não foi esse arquivo, não. Alguns estão desse jeito aqui, ó. Deixa eu até fazer a mudança aqui, em tempo real aqui. MT. Vocês vão encontrar nos projetos aí de distribuição ou AT, né, quando tem a parte de alta tensão, o pessoal coloca a sigla AT ou MT. Então, aqui de cara, né, vocês poderiam ter essa confusão, mas simplesmente olhando aqui no glossário, você já tem a dica aqui
de quem que pode ser a opção, a opção correta aí. Aí lembrando que o glossário ele é mais abrangente, né? Eu falei, né? Quando eu falei aqui, eu falei só da em tensão e corrente alternada, né? Ele citou os dois itens aqui, não só em tensão e corrente alternada, mas em corrente contínua. Então, se eu vou nem falar mais nada aqui, que eu, né? O item aqui, né? Vocês já estão percebendo qual que é. Cuidado, tem umas pegadinhas aqui. Cuidado com as pegadinhas aqui, eles trocam o 1500, fala que o 1500 é corrente alternada, igual essa daqui, né? Então vocês estão vendo que a letra D, né, efetivamente não é, né? Então preste atenção, 1000 acima de superior, né? Ou seja, acima de 1000 volts é corrente alternada e acima de 1500 corrente contínua. Então essa daqui já dá para vocês matar. Vamos para a terceira questão aqui, ó. Aí, considerando a NR10, né, o item equipamentos de proteção, né? Então, pessoal, quando essas questões aqui aparecem aqui, o ideal é você ir para o item. Por exemplo, ó, tem essa lupa aqui de busca aqui, ó. Aí vocês colocam aqui, ó, proteção coletiva. Se vocês estiverem aí com arquivo, ó, toda vez que aparece proteção coletiva, ó, ele vai ser listado. Vocês estão vendo o tanto de termo que aparece aqui, ó? Todos esses riscos lá, amarelinho aqui, ó, meio amarelado, é onde o termo aparece. Mas aqui, ó, geralmente ele está em medidas de controle, ó, no item 10.2. Então vamos dar uma lida aqui, ó. A opção A, dispositivo, sistema ou meio fixo ou móvel, ele é coletivo, né? Vai de abrangência coletiva. O segundo fala também, ó. Esse aqui o texto é maior, esse já é menor. Aqui, ó, o subitem C aqui, ó. Aí fala, né? Eu falo o básico aqui, que as empresas são obrigadas a fornecer, né? O equipamento de proteção coletiva. Geralmente, olha, tá vendo? Ó, medidas de proteção coletiva. Então, busquem o termo que está perguntando aqui, ó. Tá fazendo que tá mostrando aqui na pergunta. Né? Aonde que você acha os sinônimos aqui, ó? Já que está falando coletivo, ó, provavelmente ele está aqui, ó, a resposta está aqui, ó. Ó, prioritariamente a desenerização, né? Na NR10, a prioridade é desenergizar. Só que existe algum precedente, né? Quando eu necessito fazer uma intervenção em um circuito energizado. A gente vai discutir isso mais para frente, né? Então, isso aqui acho que já está quase na cara aqui qual que é, ó. Nenhuma das alternativas não é, né? Porque imagine, existe, ó, o conceito de equipamento de proteção coletiva, né? E aí nenhuma das alternativas. Então, ó, é dispositivo, sistema ou meio, né? Fixo ou móvel, por exemplo, antigamente não tem aquelas escadas tipo marinheiro em que você usa para dar manutenção em torre de celular aí, por exemplo. A escada tipo marinheira, ela tem, né, um anteparo que impede você de, às vezes, você tá subindo aqui, escorregar e cair, né, ser remessado para trás, né, que aí naquela parte ela te segura, né, e ela tem uma linha de vida. Geralmente essa linha de vida é um cabo, né, tipo um cabo de aço ali, né. E aí o pessoal antigamente deixava o trava-quedas, né, na posição com a seta para cima, né, que aí quando você deixa ele com a seta para cima, você escorrega o trava-queda e você com o talabarte aqui, né?
e ele é acoplado aqui no cinto tipo paraquedista, né? Ele trava você. Então, antigamente, o trava-quedas ele era considerado um equipamento de proteção coletiva, né? Aí, no caso do eletricista de distribuição, né? Ele já anda, né, com o cinto tipo paraquedista, e aqui, geralmente, o pessoal coloca nessa região, na região peitoral, né? Aí você já tem o trava-quedas ali já instalado, obviamente, né, com extensor, né, que tem manutenções que você vai fazer em trabalho em altura, em que você fica bem próximo da linha de vida. Outras, você usa o extensor e aí utiliza o trava-queda, o mosquetão, né, aí tem o mosquetão. Antigamente ele era difícil porque você tinha que tomar cuidado. Você fechava aquele anel do mosquetão, e depois você tinha que dar uma volta para trás aqui, porque senão corria o risco dele travar, e aí para você retirar, você tinha que danificar, né? Não só o mosquetão, mas o cinto paraquedista. O autotravante, você só marca ele aqui, ele pega, trava, e aí você põe ali no trava-quedas ali. Então, esse daqui, a dica já tá, já, olha, olha, equipamento, dispositivo, sistema ou meio fixo, tá muito parecido com o A aqui, ó, destinado a preservar a saúde dos trabalhadores. Também, mas a segurança do trabalho, ela não é só para assegurar né, a segurança do próprio trabalhador, né, mas também a de terceiros, né? Imagina se você está lá num poste, né, dando manutenção em rede aérea, e aí você, por exemplo, aí você escorrega, você vai se machucar. Mas e se estiver passando alguém? Por isso que você coloca aquela sinalização, o cone, para você delimitar a área de controle, né? A zona controlada, né? E a zona de risco, que ali é efetivamente onde você está fazendo trabalho. Então, esse daqui fala que é só dos trabalhadores. Esse daqui fala trabalhadores de terceiro. Então, ó a dica aí, ó, tá com cara desse daqui. Vamos pro próximo aí. Olha, de acordo com a NR10, em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente. Ó, coincidência, a gente já foi aqui, ó, bem próximo. A prioridade aqui é a desenergização elétrica. Prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicadas mediante procedimentos às atividades serem desenvolvidas de forma a garantir a saúde, né, e a segurança dos trabalhadores, né? Então, ó, em ordem de prioridade, ou seja, o que que é mais importante? Já de cara, o que que é mais importante, né, no tocante, no geral, né, um serviço de eletricidade? É a desenergização elétrica. Então, para você matar essa questão aqui, ó, procura, por exemplo, você vai focar na prioridade um. Aí, bloqueio? Ah, não, bloqueio é importante. Olha o do B aqui, ó, seccionamento automático. É importante também. Isolar as partes vivas? No caso, isolar as partes vivas, ele faz mais sentido em um trabalho em linha viva de distribuição. Isolação das partes vivas também, ó. Essa C e D aqui já. Ó, o E aqui, ó. Olha, já respondi, ó. Então, ó, lembre-se, prioridade máxima em instalações, a não ser que seja um trabalho em linha viva de distribuição ou em linha em linha de transmissão, né? O LVT, né? Linha viva de transmissão ou linha viva de distribuição. E aí você vai utilizar os métodos à distância, ao contato e ao potencial, ou seja, ao método que ele foi pensado, né, e foi criado a partir de observações, que você mesmo com o circuito energizado, você consegue realizar o trabalho, né? Mas como é uma aula só de dúvidas, então foca só na prioridade. O que que é mais importante? Prioridade número um, desenergizar. Ah, mas tem um trabalho em linha viva. Não, trabalho em linha viva é outros 500. A gente está falando no geral, em trabalhos, né, manutenções envolvendo energia, né? O ideal é desenergizar. Existe o precedente, existe até um item aqui que fala trabalhos em redes energizadas. A prioridade é desenergizar. Vamos para o próximo. Ó, são temas tratados na NR10, exceto
A NR10, né, para a gente não tirar zero, o, o risco clássico é o quê? Eletrocução, né? Hum. Mas existem, lembra lá nos itens lá que o professor, aí nas aulas gravadas que vocês têm aí, né? Lembra o item que os itens são medidas, quer ver? A gente vai achar até lá no anexo 3 aqui, ó. É chamado de riscos adicionais. Opa, aqui, ó. Tanto, né, nos itens, esse anexo 3 fala das matérias, né, que você estuda, ou no NR10, ou na reciclagem do mesmo, né, do NR10, ou no CEP, ou na reciclagem do CEP, né? Então, um dos itens é o item 11, que é o riscos adicionais, ou seja, o risco, né, o certeiro é o quê? É choque elétrico, né? Mas tem riscos adicionais, né? Eletricista de distribuição tem risco à altura, eletricista de distribuição que trabalha com circuitos é, subterrâneos, né, ó, ambientes confinados, área classificada, nesse ambiente confinados, eles têm potencial de explosão aí também, né? Ó, umidade é um risco adicional, né? O circuito de distribuição ele está ao tempo, né? Ou seja, ele tá à mercê, né, das intempéries, né? Chuva, né? Que é a umidade, né? Insolação e tudo mais. Aí condições atmosféricas. O que que não está aqui, ó? São tratadas na NR10, a medida de proteção coletiva. Será que são tratadas? A gente viu lá em cima que são, ó. Segurança de instalações energizadas é tratado. Ou desenergizadas, desculpa, né? Energizadas também. Organização da CIPA. Dica, spoiler aí, ó. CIPA é NR5, né? Dica. Eu acho que eu não preciso mais nem falar aí qual item que é, né? Vamos pro próximo aqui. Considerando o que versa na NR10, ou seja, o que está, né, escrito nas laudas e nas folhas aí, sobre o prontuário, o PIE, né? Prontuário das instalações elétricas, o acrônimo dele aqui, ó, PIE, Prontuário das Instalações Elétricas. Ó, estabelecimento com carga superior. Isso aqui está falando, ó, lá no início. Fiquem ligados aqui, ó. Que é o item 10.2.4, estabelecimentos com carga. E aqui, ó, esses subitens aqui que o pessoal chama de alíneas são os itens que compõem o prontuário das instalações elétricas. Então, é vocês fazer aqui uma comparação. O ideal é vocês fazerem, né, fazer uma comparação aqui com o que está no item 10. Deixa eu tirar aqui a caneta aqui, ó. Com esses itens que está no item 10.2.4. Então, ó, estabelecimento com carga superior, né, a 75 tá certo, aqui ó, tá falando aqui, ó. Esse o item 1 tá correto. Todos os estabelecimentos são obrigados a manter diagrama unifilar. Sim, tá correto, porém ele não tá dentro aqui do prontuário, né, do que versa aqui o prontuário aqui. Tem que ter no mínimo um diagrama unifilar, né? Pode não ter o projeto em todo, né? Ou seja, toda a lauda aqui, né? Todas, né? Com detalhes, né? Detalhes de iluminação pública, as legendas e tal.
Mas se ele tiver o diagrama, esse o projeto de rede, você pode contar ele com um diagrama, né? Que é a informação mínima para que você tenha, né, a ideia do que está na instalação elétrica. Inclusive, esse item está antes aqui do prontuário das instalações elétricas aqui, ó. Ó, o item 10.2.3, ó. Estão obrigados a manter esquemas, né, ou seja, diagramas, né? O diagrama nivelado das instalações elétricas é um item específico de composição do prontuário das instalações elétricas. Ele não é um item específico, pessoal. Tá certo que, como eu sou obrigada a ter os projetos, né, projeto elétrico, projeto de SPDA, né, que é o de supressão de descarga atmosférica, se for o caso, né, eu tenho que ter ele, mas ele vai estar dentro do projeto, não que o diagrama unifilar ele compõe um dos itens aqui. Então vocês já estão já a opção aqui, ó, tá parecendo ser só a primeira aqui. Vamos para o próximo aqui, ó. Olha, aplica-se às fases da geração, transmissão, distribuição e consumo. Quer ver, ó, tá bem aqui no começo, ó. A NR10, né? Ó, aplica-se às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, ó, tá aqui, ó, projeto, construção, montagem, tá vendo que é tudo no tocante, desde a projeção, ou seja, cálculo e desenho, construir, né, depois que projetou, né, montar, né, se for um quadro lá, montar as partes aí que compõem o circuito, operar, né, fazer abertura de chave, fechamento, né, ou controle lá no operador do sistema, por exemplo, manutenção, ó, realizada, ó, e manutenção, essa daqui vocês já estão ligados já qual que é, né? Essa aqui é para não tirar zero. Conforme a norma, questão 8 aí, ó, já estamos terminando. Conforme a norma NR10, o serviço de instalações elétricas energizadas, existe um item aqui especial aqui, ó. Ó, segurando, montagem. Ó, desenergizado é o primeiro, é o 10.5. Ó, o 10.6 aqui, ó. O duro é que ele tá, o tópico geral dele, ó, 10.6, ó, segurança e instalações elétricas energizadas. Então, tudo no que tange a segurança energizada está no 10.6 até o seu subitem 10.6.5 aqui, né? Então, é bom vocês darem uma observada nele. Instalações energizadas em o quê? Extra baixa tensão, alta, super extra alta tensão, média tensão. Lembra que eu falei daquela pegadinha lá, né? A, Antigamente o pessoal chamava alta tensão, se for em tensão em corrente alternada, né? Acima de 1.000 volts, né? Mas, né? Ela também é alta tensão, né? Por isso que essa questão pode ser até um pouco dúbia, né? Mas a média tensão é entre 1.000, né? E 34,5 kV, né? Se a gente não considerar a tensão lá de projeto, né? E o LVD, né, essa norma aqui, ó, essa parte aqui, ela fala principalmente de um personagem aqui, o eletricista LVD, né, linha viva de distribuição, né, os circuitos de distribuição, e o eletricista, o LVT, linha viva de transmissão aqui, né. Então, né, eu posso, né, considerar, né, já o de média tensão, né, entende? Vamos ver o restante aqui do contexto. Bem como aquelas executadas no CEP, né? Não podem ser realizadas individualmente, né? Beleza. Então, assim, se fosse no NR10 em geral, com certeza seria baixa tensão, né? Mas como a gente está falando de NR10, né? E a gente está falando do tópico relacionado ao 10.6, né? Em circuitos energizados, né? O circuito energizado, ele já inicia na média tensão, tá bom? Então, vamos para o próximo.
No que se refere, né, à segurança elétrica com a NR10, né, considera-se trabalhador capacitado na parte aqui de treinamento, né? Aquele que atende às seguintes condições simultaneamente, né? Receba capacitação e orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, né? Eu sou habilitado, por exemplo, eu sou um engenheiro eletricista, né? O eletrotécnico também é habilitado, tem a formação de eletrotécnico, né? E autorizado, ou seja, com a anuência da empresa, ou seja, uma ordem de serviço também é uma autorização, né? E trabalha sob a responsabilidade de profissional habilitado. Eu, por exemplo, né, eu não sou o RT aqui do Senai, mas existe o engenheiro eletricista que é o responsável técnico por todo esse treinamento que vocês estejam recebendo. Embora, né, ele esteja recebendo por dois professores, vocês, os vídeos normais, vocês assistiram dos dois professores, se eu não me engano, é lá do Ítalo Bologna, e eu aqui do NIEAD, né? Nós todos somos da área da elétrica e nós somos habilitados. Porém, quem se responsabiliza por vocês no treinamento é o engenheiro eletricista aqui do Senai, que responde por cada treinamento que é vendido, seja ele por via remota, né, web aula ou presencial aí, né? Então, a norma ainda determina em seu anexo 3 o currículo mínimo do curso, que é 40 horas, né? O curso estabelece uma carga horária mínima de 40 horas e enumera 15 tópicos, seria o NR10 aqui, né? Dentre os quais né, não figura o seguinte tópico: circuitos e instalações elétricas, teoria e prática. Fala um pouco, mas não necessariamente. Técnicas de análise de risco? É, fala. Medidas de controle de risco elétrico? Com certeza, né? Risco em eletricidade. Equipamento de proteção individual, a gente viu que fala. Proteção e combate a incêndio, lá tem, né? Então, assim, teoria de circuito elétrico é o mais provável que, né, não seja. Na verdade, não é. Questão 10 aí. Atividades envolvendo, né, energia elétrica são inerentemente, né, arriscadas, dado esse risco. E em atendimento né, à NR10, é necessário que ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devam constar no plano, né, de emergência, né? Existe um documento que é chamado de plano de emergência aí em instalações elétricas aí, né? Ah, encontra-se ó, tem a capacitação, tá ok, autorização, definição, existência. Olhando aqui, né, fazendo um retrospecto aqui, ó, o que mais se parece aqui, ó, necessidade da empresa possuir métodos de resgate. Esse plano de emergência, ele tá mais com cara, deixa eu ver, brigada de incêndio, ok. Evacuação aeromóvel, não. Autorização, também. E dentre eles aqui, o que está mais parecendo essa letra E aqui, ó, necessidade da empresa possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades. Por exemplo, lá na Ambev, você tem é, os tanques lá de amônia, por exemplo. Então, existe um método, né? Você olha lá a biruta, vê para onde que está a direção do vento, e daí você vai para o lado oposto. Esse é um método, né? Vamos dizer assim, de evacuação e também de resgate padronizado que o pessoal vai, né, tomar, né? Então, pessoal, já deu o horário aqui. Eu acredito que com a explanação aqui dessas questões, vocês consigam aí responder as tarefas de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, né? E até o nosso próximo treinamento. Já vou deixar lá na aba de web aulas, né? Para vocês terem acesso aqui, ó. Biblioteca, desculpa aqui, tá bom? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo treinamento.